começar o programa Prosperar, da TV Nativos. Peço que vocês nos acompanhem nas nossas redes sociais, no Facebook e também no nosso portal www.tvnativos.com.br e no nosso canal do YouTube. Hoje estou recebendo uma pessoa muito especial para vocês poderem conhecer um pouquinho da história dela. É a Jenny Barbieri. Tudo bem, Jenny? Tudo bem, prazer. Obrigada pelo convite. Seja bem-vinda aqui no programa Prosperar. Vamos contar um pouquinho da tua história para o pessoal de casa conhecer, né? Tu nasceu aonde? Eu sou daqui de Imbé. Eu nasci em Imbé, mas eu moro em Tramandaí já faz um bom tempo. Teve uma época que eu fui embora para Porto Alegre, morei em São Paulo também, mas eu sou daqui de Imbé. Muito bem. Conta para nós. Ela é cantora, pessoal. Eu não contei para vocês o que ela faz, né? Cantora, compositora, isso? Sim, na verdade eu sou cantora, compositora, sou distribuidora, sou atriz também formada. Olha que legal, viu? O pessoal do cinema, precisar de uma atriz, tem a Jenny aqui, né? Sim, ao longo desse tempo, né, da minha vida, eu tive a oportunidade de trabalhar tanto com a música como com a parte de atuação, já participei de musicais, já participei também de webséries, né, que tem no YouTube, e atualmente eu trabalho como cantora, né, e porque sempre foi meu sonho, sempre foi um hobby que eu tinha quando era criança, que se tornou um motivo de vida. E eu vou te perguntar então assim, ó, como que surgiu a vida artística na tua vida, né? Da onde que tu descobriu que tu era cantora, que tu era atriz? Foi a motivação de alguém ou tu descobriu sozinha? Assim, ó, eu sempre fui uma criança muito quieta, né? Mas quando eu tava em casa, eu era uma criança que gostava muito de inventar histórias, gostava muito de fazer aquele grupinho das meninas da rua da casa ali pra fazer coreografias, mas fora de casa, eu era muito quieta. E um dia minha mãe falou, por que tu não faz um teatro? A timidez pra sabe que tu faz um teatro pra poder, né? Já que tu gosta tanto desse tipo de coisa. Então, eu sempre gostei muito de cantar na época da escola, assim, que às vezes tinha um coleguinha com violão, eu não fazia educação física porque eu era muito preguiçosa. Então, eu gostava, na hora do recreio, na educação física, sempre cantar um pouquinho com o meu colega que levava um violão. Isso no ensino fundamental, ensino médio, né? Aí, assim que eu terminei o ensino médio, eu fui para Porto Alegre buscar os meus sonhos, fiz uma escola de atores, eu fiz aula de canto também, né? Algumas aulas de técnica vocal. E montei banda, comecei a tocar na noite, né? Fazia barzinho, voz e violão, sempre com alguém para me acompanhar, porque eu nunca tive tino para aprender um violão. Pois enfim, embora eu faça música, componho e faço todo instrumental, eu faço tudo de forma virtual, né? E hoje uma coisa que está me facilitando muito é a IA, né? A inteligência artificial. E isso está facilitando muito para os músicos independentes que não têm uma noção, assim, de tocar um piano, tocar um violão, né? Mas a gente tem a noção da música porque quem canta tem a noção da afinação, então a gente acaba aprendendo. Enfim. E durante esse tempo todo eu fiz isso. Eu participei num musical em Porto Alegre chamado Vitória Régia. Tive o prazer de participar e conhecer muitos músicos, né, de Porto Alegre que hoje trabalham em cruzeiro, sabe? Que fazem cruzeiro e navios. Alguns artistas também que ficaram conhecidos por participar do The Voice, né? Gisele Santi também. Tem alguns músicos que já estão lá no Rio de Janeiro tocando. Enfim. E falando em reality, The Voice, já tentou algum desses? Nunca pensei em fazer. Nunca pensei em participar. Foi a timidez que te segurou um pouquinho? Eu não digo a timidez, mas acho que é a insegurança. Porque eu acho que enquanto tu é inseguro, tu não encara, né? Entendi. É porque é um baita desafio, né? Tu vai competir com várias pessoas que são profissionais, não. Porque eu não seja, tu também é. Mas aí é aquela questão da autoconfiança, né? Será que eu estou preparado para que... Não é nem se eu sou bom. Então, assim, participar de um reality nunca foi um pensamento que eu tive, porque ficar em frente a várias pessoas que entendem, né, de música, tu receber um não muitas vezes, né, isso eu acho que se torna uma coisa frustrante. E eu já tive a chance de me frustrar por um tempo, por causa de críticas, né, que eu recebia durante o tempo que eu cantava na noite. E isso me fez eu me fechar e ficar durante 8 anos sem fazer nada na música, né? Sério? Sim, então... Nossa, olha, isso é muito importante que tu tá falando, porque às vezes as pessoas não têm noção que uma crítica
pode fazer com que aquela pessoa não prossiga com seu sonho. Sim, sim, a maioria das vezes, né? Porque eu fiquei 8 anos sem fazer nada e a partir do início desse ano eu botei na minha cabeça que eu não ia mais correr atrás dependendo de outras pessoas, eu ia fazer por mim mesma. Então, em todas as entrevistas que eu vou, eu deixo muito claro assim, ó, que mesmo que tu não tenha uma condição, às vezes, financeira para estar fazendo uma música, às vezes tu não tem instrumentos, às vezes tu não tem um músico, hoje existe a possibilidade de tu correr atrás dos teus sonhos de uma segunda forma, como eu faço. Hoje eu faço a minha música de forma assim, ó, eu escrevo as minhas letras, eu sou compositora, eu passo elas para um programa que coloca primeiro uma base em cima das músicas, né? E essa base eu vou criando em cima dela outros instrumentos com inteligência artificial. Que vai combinando e vai fazendo com que tua música fique do jeito que eu quero. Que interessante. Então, e como que começou essa história de tu começar a escrever? Foi através de uma poesia? Porque muitos, né, que fazem música, começam na escola, que vê que a rima funciona, daqui a pouco, mas isso aqui pode virar uma musiquinha. E contigo, como é que aconteceu isso? Assim, a música pra mim, ela sempre teve, né, como trilha sonora da minha vida. Então, em todos os momentos da minha vida, tem uma música que eu me lembro que tava ali. Entendeu? Então eu sempre fui uma pessoa muito romântica. Eu sempre escrevia cartinhas pros meus namorados, né? E depois que a gente acaba ficando um pouco mais velho, a gente perde um pouco desse romantismo. Então, quando eu cantava há uns 10 anos atrás, em Porto Alegre, eu tentava compor algumas coisas, mas eu tentava compor aquilo que eu achava que as pessoas iam gostar e não dava certo. Então, quando eu voltei pra música agora, eu resolvi colocar a minha verdade nas letras. Eu comecei a expor nas minhas letras todos os meus relacionamentos que eu tive em forma de história. Olha que e é o que tá dando certo. Sim, porque foi algo que tu viveu, é algo que é verdadeiro. É a verdade. E antes tu fazia o que as pessoas queriam e não o que realmente era. E eu acho que isso faz toda a diferença, porque quando a gente fala de algo que a gente viveu, a gente tem mais propriedade. E isso faz com que outras pessoas que viveu algo parecido, né, encontre... Se identifique. Exatamente, eu acho isso fabuloso, sabe? Então eu acho que agora... Foi necessário, talvez, essa tua pausa, porque olha o crescimento que tu teve. Eu passei também por um momento de conhecimento interno, sabe? Eu tava um pouco perdida na minha vida pós-maternidade. Eu achava que talvez tendo um filho eu não pudesse mais correr atrás desse sonho, né? Mas depois de passar por um processo de reconhecimento interno, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a minha maternidade, eu ter tido um filho, foi um motivo para eu voltar a cantar, porque eu tenho que dar o exemplo pro meu filho, sabe, que os sonhos da gente não morrem conforme o tempo vai passando. O sonho a gente tem. Não é porque tu tá ficando mais velho que tu não pode cantar, ou porque tu não pode fazer um teatro. Não é porque tu casou que tu vai deixar de cantar ou fazer um teatro. Ou independente de ser a partir da arte, outros sonhos, né? Para te ver a força que a arte tem. Ela transforma a gente em várias fases da vida da gente. E aí a gente tem essa questão, se eu fizer uma coisa, eu tenho que desistir de outra. Não, bem pelo contrário. Como tu comentou, fez isso te fortalecer, te trouxe novas histórias. Daqui a pouco tu tá contando essas histórias através das tuas músicas. Né? Então, eu acho que é muito válido isso. E a arte, ela tem essa coisa fantástica, né? De fazer com que a gente se remove, a gente cria força. E quando tá aqui no coraçãozinho e aqui, não adianta. A gente pode até dar um tempo, mas a gente termina voltando. Volta, porque nesse tempo que eu fiquei sem fazer música, eu me sentia muito deprimida. Faltava alguma coisa. A realização, né, de estar fazendo algo e se sentir útil e de principalmente fazer o que tu ama. Não que ser mãe, ser esposa, cuidar da casa, trabalhar com outra coisa não me deixasse feliz. Sim, meu filho, minha família é o meu bem mais precioso, mas no fundo, aquela... Faltava, né? Faltava alguma coisinha, faltava aquele temperinho para complementar tudo, né? Toda essa vivência. Nossa, que interessante. Conta pra nós, então, agora tu tá lançando uma música, né? Conta pra nós sobre essa música, como é a história dela, como é que ela surgiu. Então, assim, todas as minhas músicas, como eu disse, têm a ver com alguma fase da minha vida, né? Ou com algum relacionamento que eu tive. E a música Quem Sabe, que é a que eu tô lançando agora, inclusive, antes de eu falar dessa música, eu tenho que falar da primeira que eu lancei, que foi o que me... isso é importante, né? A primeira música que eu lancei foi a música Sunshine.
E o que significa o nome Sunshine? É raio de sol. Ai, olha que poderoso, que forte. A música Sunshine, ela foi criada, eu escrevi ela, por uma brincadeira que aconteceu com uma pessoa que se passou por um artista que eu gosto. Tá? E essa música ela foi lançada no programa do Marquinhos Figueiró, na atualidade. Sim, sim. Ele que me deu esse espaço para divulgar, né? Um beijo pro Marquinhos. Adoramos você. Marquinhos é um baita do amigo, né? Com certeza. E aí essa música Sunshine, depois dela veio outras, veio a Cicatriz, veio a Poesias, né? E agora eu tô fazendo o lançamento da música Quem Sabe, que é uma música um pouco mais dançante, né? Embora as minhas outras músicas sejam músicas que lembrem mais relacionamentos, uma coisa mais romântica, a Quem Sabe, ela fala que uma mulher, para ser feliz, ela não precisa exatamente ter alguém, ela pode ser feliz do jeito que ela tá. Ou ela pode optar por não ter um parceiro naquele momento, porque antes de gostar de alguém, ela tem que se gostar, estando sozinha ou não, né? Então a música ela fala ela foi pra balada, botou um batom, botou um sapato, ela viu algumas pessoas chegaram perto dela, mais ou menos assim a ideia da música, mas no fundo ela não quer ninguém, entendeu? Ela pode ser o paraíso de alguém, ou ela não precisa de ninguém. Ou seja, né, isso é bem importante, porque hoje em dia existe toda uma cobrança, né? Ai, porque eu tenho que me relacionar. Não, não tem. Não. Tem, se for bom, se for legal. Sim. Né? Porque hoje em dia a mulher ela já tem um leque na frente, assim, pode trabalhar, né? Que antigamente não podia. Ela já adquiriu espaços que, infelizmente, não acontecia isso antes, né? E isso faz com que a mulher se valorize, né? Se olhe, se ame, porque antes de tu amar alguém, tu tem que se amar. Porque senão amor próprio, né? Se tu não se amar, como é que tu vai dar amor pra alguém? Né? Então essa tua música é perfeita pra isso. É bem legal, pra pensar sobre essas questões, né? Que são tão atuais. E uma coisa que eu trago nas minhas músicas é um pouco daquela pureza, sabe? Que falta nas músicas de hoje em dia. Porque se tu for notar, tu vai ouvir numa rádio hoje, só fala sobre traição e fala sobre a mulher como uma forma pejorativa, né? É verdade. Essa minha música que eu fiz, Quem Sabe, ela não transforma a mulher em algo pejorativo, pelo contrário, transforma a mulher numa super heroína, porque ela pode ser autossuficiente sem precisar ter um companheiro, sem ter uma pessoa junto, entendeu? Mas não que seja de forma pejorativa, tipo, como alguns ritmos fazem, sabe? E eu acho que falta muito isso, né? Porque a gente tem essa mania, atualmente, essa nova geração, de realmente falar mal da mulher, ou valorizar ela só pelo corpo. Nós somos muito mais que isso, né? Nós temos capacidade, a gente tem lugares que a gente quer atingir, tem mulheres que são vereadoras, tem mulheres que são cantoras. Então, hoje em dia a gente tem um leque e a gente tem que ser valorizada, porque olha quanta coisa uma mulher faz. Quantas fases a gente passa, né? A gente, quando é jovem, é muito tranquilo. Quando a gente vira mãe, entra toda essa questão. E agora? Eu sou mãe, eu tenho uma responsabilidade. Como que vai ser a minha vida? Como que eu volto pro lado profissional? Isso tu fez, assim, de uma forma excelente, né? E essa tua música, ela fala sobre isso. A gente não perder essa essência. Sim. Não perder a vontade de se olhar no espelho, de passar um batom, de sair sem cobranças. Isso é o mais importante hoje em dia. Essa foi a ideia, né? Quando eu escrevi a música. E a Sunshine? A Sunshine é o seguinte, a Sunshine, eu gosto muito de um artista, tá? Esse artista, ele se chama Post Malone. Post Malone. E eu gosto muito, assim, dele, não só pelas músicas, mas também porque eu acho ele bonitão, né? Sim, é falar coisas de olhar e gostar. Deixando claro que meu marido não tem ciúme, tá? Ai, sabe que ele sabe que é um amor platônico. A Sunshine é o seguinte, eu tava assistindo Vila Mix agora esse ano, que tava tendo o show do Post Malone, e eu tava pelo YouTube mesmo, ali na live, né, do Vila Mix e tal. Aí me chamaram no YouTube, dizendo que era da produção do Vila Mix, que estavam selecionando algumas fãs do Post Malone naquele momento para ir no backstage, se fosse possível, né, se quisesse, era para entrar em contato com um número de telefone que eles iam agendar certinho o horário ali para ir, né. Aí eu pensei, não. Não é verdade. Não é. Mas vamos ver até onde vai. Vamos dar corda, né? Vamos ver como é que vai rolar essa história. Enfim, resumindo.
eu entrei em contato, né, uma pessoa falando inglês, ela se passando por um produtor, falou que era da produção do Post Malone, perguntou se eu tinha interesse, e eu falei, né, inglês também ali, né, não sei falar inglês, mas botei no Google Tradutor e fui copiando e colando. A tecnologia nos ajuda muito. Aí eu botei, olha, eu não estou no momento em São Paulo, meus amigos em São Paulo, sim, mas agradeço a oportunidade, quem sabe numa próxima, né, o tal do produtor botou. Tá bom, se você não tem inglês, né? Se você não tem como estar, a gente entende, né? Mas se você quiser pelo menos mandar uma mensagem, né, para o Post Malone, para o número privado dele, imagina, que inocente. Claro que eu quero. Eu sou fã. Aonde que eu quero chegar com essa história? O Sunshine, né? Porque quando eu entrei em contato, demorou 5 dias para receber uma mensagem de volta daquele número. E era um número realmente um número americano, tá? Olha. E quando eu recebi a mensagem de volta, ele botou, hi there, I am Post, né? I am Posty. E eu, hi Danny. Aí tá, ele falou meia dúzia de palavras só, eu agradeci, né, e tal. Mas eu sabia que era mentira, gente, eu sabia. Eu só queria saber até onde que aquela pessoa ia com a mentira, tá? Enfim, teve um momento em que ele falou assim, hi Sunshine, ou seja, oi meu raio de sol, né? Então eu criei a música Sunshine como se realmente eu estivesse falando com o Post Malone. Porque diz assim, imagino cenas que nunca vivi, mas na minha mente você mora aqui. Aí eu falo da tatuagem, ele fuma, né? Sim. Aí eu falava, milhas e milhas você tá tão longe, mas no meu peito seu nome responde. Não sabe quem sou, mas no meu consciente já casamos. É cena de filme indecente, sou sua Sunshine, vem me faz sorrir. Sabe? Ai, então é tipo uma história, é tipo uma fanfic, né? Sim. A música é uma fanfic que eu fiz em relação àquela historinha ali que aconteceu. Eu sabia que era uma mentira, eu sabia que era um charlatão que tava ali. Sim, que tava se aproveitando do sonho, né? De gostar. E a história acabou porque eu mandei uma mensagem de volta e disse, olha, eu não sou uma criança, eu sou uma adulta, eu tenho 39 anos, eu já sei como funciona, né, esse tipo de situação, então pode me dizer quem você é realmente. E eu descobri que, na verdade, era um nigeriano. Fazendo fake. Então, né? E como é que ele conseguiu invadir ali a live? Será que ele ficou olhando? Na verdade, era um perfil falso do Post Malone, que tava, e pior é que tava verificado. Clonado, verificado. É que hoje pra te verificar um perfil é muito fácil. Tu paga ali o valor, tu verifica, né? Pronto. Aí ele fez um perfil falso. E dentro desse perfil falso, ele selecionou várias pessoas que estavam ali, convidou, falou em inglês que era da produção, depois passou o número do telefone, que era um tal do Zang, que é tipo um Telegram, né? Que eles usam lá, que lá eles não usam WhatsApp. É o Telegram. São Paulo é mais evoluído. Não, mas é Estados Unidos, né? Não, e aí São Paulo também, porque como eles lidam com muitas pessoas de vários lugares do mundo, eles usam muito o Telegram. Mas o número era internacional. A gente tem Telegram aqui também, mas a gente usa mais o WhatsApp, né? Então... Mas olha que bacana. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo e em seguida a gente volta com o programa Prosperar. Voltamos com o programa Prosperar. Estou com a Jennifer Barbieri, cantora, que está contando as suas histórias, que são fantásticas. Nós estávamos falando sobre fake news, né? Como isso atingiu a vida dela e quanto isso é perigoso. Claro que ela é uma adulta, que já passou por isso e soube como lidar, mas isso é muito importante vocês em casa sempre verificar com quem você está falando, né? Apesar que para ela foi muito produtivo. Que surgiu uma música, né, maravilhosa que tu lançou. Depois já veio a segunda, né? E tu tem projetos para as próximas? Como que tá indo? Tenho uma outra música já que eu já tô fazendo, né? Não vou dizer, né? Porque... Ela só vai contar assim sobre o quê? Tá, a música ela fala sobre a saudade de estar com alguém. Olha que bonito! Como eu disse, né? Alguns relacionamentos me trouxeram ideias para essas músicas, né? Não que eu sinta saudade de alguns, né? Mas são coisas que ficaram. Hoje eu sou casada, eu tenho meu marido, vai fazer 9 anos, né? A gente tem uma criança, a gente tem um filhinho, somos uma família assim super unida, ele é meu parceiro, mas eu trago toda a minha história para poder compor, né? Então essa nova música ela fala sobre a saudade de estar com alguém debaixo do cobertor.
Olha, aí tu já fez isso, né? De matar essa saudade com o maridão embaixo do cobertor. Mas é segredo. Ela não vai contar pra vocês, né? Muito bem. Então tu lançou a Sunshine. A Sunshine, as Cicatrizes, Oh. a Poesias. Essa das cicatrizes. As Cicatrizes, na verdade, fala muito sobre relacionamento abusivo, né? Tema extremamente importante, né? Com essa questão da violência da mulher. Eu tive um relacionamento abusivo e foi uma inspiração para fazer essa música, porque não só eu acredito que o relacionamento abusivo ele não é só na questão de física, né? Agressão física, muitas vezes agressão também psicológica. A maioria das vezes é psicológica, né? Para chegar até o físico é porque tá extremo, né? Como que foi essa experiência? Como que tu detectou que era um relacionamento assim? Eu fui casada com um músico em São Paulo. Eu morei durante um tempo em São José do Rio Preto. E eu fui casada com um músico. Ele era uma pessoa muito querida no início, sabe? Mas ele se tornou uma pessoa muito ciumenta. E a gente tocava na noite, a gente fazia voz e violão e tal. Chegou o nosso relacionamento a um ponto em que ele não deixava mais eu olhar para as pessoas quando eu tava cantando. Nossa. Ele dizia que eu tava dando moral para um, dando moral para outro, dando uma piscadinha pro outro, sabe? E ele se tornou uma pessoa muito, muito agressiva. Então, teve algumas vezes em que ele fez eu deixar o meu trabalho de dia. Eu tinha um trabalho de dia, né, no comércio também. A gente tocava à noite e eu tinha um trabalho de dia. Nenhum trabalho que eu ficasse era o suficiente para ele. Ele dizia que o patrão estava me cuidando, o patrão ficava me olhando, o patrão estava me dando muito assunto, sabe? Ou eu estava dando muito assunto para um colega. Então, eu saía dos empregos, não tinha estabilidade nenhuma, né? E como eu morava em São Paulo, longe da minha família, eu me vi numa situação em que eu não sabia se eu voltava para casa ou o que eu ia fazer. Mas, enfim, teve uma situação em que a gente foi tocar na noite e ele tinha tomado uma bebida, não sei o que foi que ele fez, e ele acabou ficando agressivo, chutou todos os equipamentos, né, que estavam no palco. Nossa. Eu fiquei com muita vergonha, aí eu entrei pro carro, disse, não, vamos embora, né? Brigamos com o dono, era uma cachaçaria, né? Sim. Ele acabou brigando com o dono, eu pedi mil desculpas, né? Aí quando eu cheguei em casa com ele, a gente foi conversar e ele me agrediu. Nossa. Sabe? Ele me agrediu e eu acabei vindo embora, né? Fiz um boletim de ocorrência, vim embora e tal. Mas te machucou? Não chegou a ser assim uma agressão feia, sabe? Ele me segurou pelo pescoço, me deu um tapa, sabe? E eu tentei me defender, óbvio, né? Enfim, mas daí ele pegou e saiu e eu liguei pra minha mãe, avisei, mãe, olha só, não tá dando certo, preciso ir embora. E ele tinha me deixado sem dinheiro total. O ruim desses relacionamentos é que às vezes a pessoa te deixa totalmente dependente dele, né, financeiramente. Porque é confortável pra ele, pra ter um controle. E pra ti, como que foi isso, assim? Porque, imagina, tu é artista, né, amando estar no palco, ele também sendo artista. Ter que, aos poucos, se travar, que foi o que aconteceu. Foi. Tá em cima de um palco, não poder olhar pra plateia. Eu vou ter que cantar de olho fechado, né? Não dá, bom. Né? Então, nossa, olha que interessante isso. E como que foi esse sentimento, assim, pra ti? Como que tu te sentia diante disso? Tu, assim, ó, uma vontade de sair, de... A minha vontade era terminar o relacionamento e vir embora, né? E aí não tinha condições, porque ele me limitava financeiramente, sim, mas passou, graças a Deus. Isso foi em 2009, 2010. E o mais importante, como tu saiu disso? Porque isso é extremamente importante para quem tá passando por isso, conseguir também sair. Ter essa coragem de sair, ter coragem de pedir ajuda. Que assim, eu nunca tinha tido antes um relacionamento abusivo, né? Foi a primeira vez que eu tive. Mas eu já escutava histórias da minha mãe, que ela teve um casamento que foi abusivo, e ela dizia pra mim, nunca deixa um homem fazer isso contigo, nunca deixa um homem fazer isso contigo, sabe? Então, quando aconteceu comigo, a primeira coisa que eu pensei foi no que a minha mãe me disse, sabe? Mas eu morava longe, pra onde que eu ia correr? Sem parente, sem nada, pra onde que eu ia correr? Era interior, era São José do Rio Preto, né? Pra onde que eu ia correr? Então, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte, eu vou concordar com ele em tudo que é pra não retrucar. E vou dar um jeito de sair. Vou dar um jeito de sair. E foi assim, eu simplesmente liguei pra minha mãe, perguntei pra ela se ela teria um dinheiro pra mandar pra eu poder pegar um ônibus, né? Porque não era de avião, era de ônibus naquela época. Sim.
A minha mãe disse, não, eu vou ver se eu consigo aqui, já te aviso, né? Só tu fica com o teu telefone. Então ele disse que ele ia conseguir um psicólogo pra mim, porque, segundo ele, eu precisava de tratamento, tá? Que eu que era... Tu é que não tava legal. Eu que não tava legal. Não, é engraçado, pensando né? assim, a pessoa faz toda uma situação e diz que o culpado é tu. Sim. Nossa, que terrível isso. Mas aí eu peguei um mototáxi, fui até a rodoviária, Só que assim, ó, o meu ônibus era 6h30 da manhã, isso era 5 horas da tarde do dia anterior. E, graças a Deus eu tinha uma amiga, que até hoje ela é minha amiga, né? Agradeço ela por ela ter me abrigado na casa dela de um dia pro outro, né? Ela da guarda. Ela foi na rodoviária, me pegou, me levou pra casa dela, eu tomei um banho, sabe? Eu tava chorando muito, tava ruim, né? Eu pude desabar na casa dela. Sim. Aí ela me levou até a rodoviária, me botou dentro do ônibus. Daí, quando eu tava passando na rodoviária, assim, que eu tava saindo da cidade, me deu aquela sensação de alívio, sabe? E eu pensei assim, bom, enfim, não é mais uma história, não vou entrar pras estatísticas, sabe? Mas ele sabia onde tu morava? Ele nunca veio pra cá. Que sorte. Mas um dia eu fui... Tu lembra que tinha um tinha um barzinho na beira da praia, perto Dunas. Isso foi em 2010 para 2011, tá? E teve um dia que eu saí, depois que eu voltei, eu saí pra noite, fazer festa. E eu fui nesse Dunas e passou um rapaz por mim idêntico, sem mentira nenhuma, gente, pra vocês verem como dá um trauma, né? Como causa um trauma esse tipo de situação. Eu acabei urinando nas calças. De medo? De medo. Nossa. De medo. E depois tu teve ajuda psicológica? Não, minha ajuda psicológica é mais espiritual, né? Foi a música, né? A música, novas pessoas na tua vida que te acolheram, que foram muito amorosas. Sim. E aí surgiu uma música chamada Cicatriz. Isso. Depois vocês podem conferir, que a gente vai deixar ali depois para vocês poderem acompanhar, né? Então foi a Sunshine. Cicatriz. Aí tem a Poesias. E esta? A Poesias, eu tive um namorado que ele era muito romântico. E ele gostava muito de escrever poesia, sabe? E teve uma vez que ele foi com uma caixa de som na frente do meu trabalho e fez uma serenata. Eu era adolescente. Ai, tá duro. E eu não dei muito valor pra esse tipo de relacionamento, sabe? A gente é muito novo, a gente às vezes não dá tanto valor pros gestos que a pessoa, né, tem. O resultado disso foi o relacionamento abusivo que eu tive. Então, é porque ele tava sendo romântico, aí tu tava naquela fase, talvez ter vergonha. Nossa, ele tá me fazendo passar vergonha, que mico, né? É isso! Eu era adolescente, eu acho que eu tinha 16, 17 anos na época. E daí ele fazia muita poesia, ele escrevia, né, e tal. E daí essa música foi inspirada nesse relacionamento, porque eu não dei valor, né, pro relacionamento que a gente tinha, pro nosso namoro, durou pouco tempo. E a música Poesias fala que hoje, aquelas poesias que ele fez pra mim, ele tá contando pra outra pessoa, recitando pra outra pessoa, declamando pra outra pessoa aquilo que foi feito pra mim, sabe? Ou seja, o teu gesto funcionou, porque tocou o coraçãozinho dela e virou uma música, né? Então, de certa forma, foi um grande aprendizado, né? Então, e depois de Poesias, quais as outras que tu fez? Agora eu tô na dúvida se eu tenho 4, se eu tenho 5 músicas. Não, a Poesias... Gente, agora eu não lembro se eu tenho outra antes. Não, mas eu acho que são essas, sim, são 4. E todas são lançadas no YouTube? Todas estão lançadas no YouTube, no Spotify, no Deezer, todas as plataformas digitais. Pode deixar o teu, né? Onde tá essas músicas, se as pessoas quiserem te seguir. Tem outra Supergirl. Lembrei. E essa? Supergirl já fala, né? Super mulher, Supergirl. Né? Como surgiu essa? Foi talvez nessa fase nova, onde tu já estava se sentindo poderosa? A Supergirl, ela vem mesmo nessa linha do Quem Sabe, que é a última música que eu fiz, essa que está lançada agora. A Supergirl, ela fala muito sobre como as mulheres, muitas vezes, elas estão em pedaços pelo término de um relacionamento, mas no Instagram, nas redes sociais, ela vai lá, tira uma foto bonita e tenta passar que está bem. Aquela fantasia, né? Do virtual. A fantasia do mundo virtual. Mas de certa forma funciona, porque às vezes a gente não tá legal mesmo, a gente vai, não faço, tá, gente? Não tá legal, mas tu coloca uma foto, daqui a pouco tu começa a ver as curtidas das pessoas,
porque hoje a gente interage muito, né? É inevitável que a tecnologia faz parte da nossa vida. E isso termina, às vezes, levantando o teu astral e tu realmente se sentindo bem. Sim. O lado positivo e o lado negativo. O negativo é que é uma fantasia, que às vezes realmente não é como tu tá se sentindo. E o importante hoje em dia é a gente ser verdadeiro, né? Com a gente mesmo, com os nossos amigos, mesmo que seja de forma virtual. Né? As redes sociais, na verdade, é uma mentira, né? É uma vitrine que mostra uma coisa que às vezes não é verdade. A gente publica o que a gente quer que vocês acreditem. Exatamente, é do que diz a música, né? A música fala assim, ó. Um dia você vai olhar e ver no Instagram uma foto minha plena tomando café de manhã. Vai pensar que eu te esqueci, que foi tão fácil assim, mas aprendi desde criança a pensar mais em mim. Olha que lindo! Nossa, adorei, viu? Muito bacana essas tuas músicas exaltando a mulher, exaltando esses sentimentos que às vezes a gente guarda, né, dentro do coração. E é importante, né, talvez compartilhar, porque tem outras pessoas que também sentem. Sim. Ai, Jenny. Tem a Promessas também, que eu esqueci de mencionar. Eu tenho mais música do que imagino. Ela nem lembrava, né? Então me conta dessa Promessas. Agora eu fiquei só pelo nome, né? Já parece ser bem interessante. Promessas é quando tu termina um relacionamento, porém tu sente muita saudade da pessoa e tu quer voltar com ela, entende? E aí? É assim, ó. Eu sei que prometi não voltar atrás. Foi escolha minha. Tentei seguir em paz. Mas tem dias que as memórias vêm me assombrar. Eu insisto em reviver o que não dava pra pagar. Olha que lindo! É quando tu te arrepende de ter terminado o relacionamento. E aí? Quando a gente não valoriza, o que a gente faz? Aí bota a musiquinha Promessas pra pessoa, que é uma indireta. A pessoa funciona? Funciona. Então funcionou, gente. Pra Jenny funcionou, viu? É uma tentativa. Essa música Promessas, ela é uma das músicas, assim, favoritas que eu tenho e que as pessoas falam que toca mais. Porque ela fala, né, de toda essa rotina que a gente fala. Um beijo mais. Ai, mas eu queria tanto, né? Queria tanto beijar mais uma vez. É uma música mais romântica, né? Ela é uma música que fala muito de sentimento mesmo, aquele sentimento que tu não consegue esquecer, né? Que às vezes o relacionamento acabou, cada um foi para um lado, mas tu ainda tem aquilo, né, no peito, tu ainda pensa na pessoa, e às vezes a pessoa não pode mais estar contigo, porque talvez esteja com outra, né? Mas, enfim, eu acredito que muita gente se identifica com essa música. Porque onde eu vou, nos programas onde eu dou entrevista, eles sempre fazem aquela análise, né? Vai lá no perfil, escuta as músicas e tal. E as pessoas, pelo menos o feedback que eu tenho recebido é que a música Promessas é a favorita. Olha, então vocês não podem deixar de escutar essa música da Jenny, né? Parabéns, Jenny, pelo teu trabalho. Estou muito feliz de te receber aqui no programa Prosperar, de poder contar um pouquinho da tua história, né? Pessoal de casa, porque eles te conhecerem, né? Que eu vejo que assim, ó, tu passou por tantas coisas, mas ao mesmo tempo que ficou sempre dentro do teu coração foi o amor. Sim. Isso é muito importante. Tu não deixou que teu sonho se apagasse. Tu continuou persistindo. Isso é um baita de um exemplo, viu, pessoal de casa? Não desiste do sonho, não deixa de acreditar, não importa as diversidades que aconteçam. Sim. Quero te agradecer por ter vindo aqui no nosso programa. Obrigada. Né? Então, pessoal, até o próximo Prosperar.